Boas pessoal, este é um vídeo que provavelmente está a ser muito solicitado, nemátodos e nematóides. São a mesma coisa, vamos então a isso verificar o que é que são, o que é que fazem nos nossos bonsai. Pois bem pessoal, os grupos estão ao rubro com os nemátodos e os nematóides, ao que parece estilo uma infestação de nemátodos, e então está muita gente a perguntar quase sempre a mesma coisa. Daí este vídeo vai ajudar-vos bastante. O que é que acontece? Primeiro, nós devemos saber o porquê deles aparecerem. Na origem dos nematóides está o composto. Muita gente está a utilizar estrumes que não estão curtidos, principalmente de vaca e de galinha. Esses bichinhos vêm junto com as fezes, porque eles são específicos das plantas, mas eles alimentam-se de material em decomposição primariamente, e então vão começar a aparecer também nos nossos vasos, porque alguém está a misturar esses compostos junto com as terras. Isso acaba por ser um problema, porque ao eles conseguirem entrar dentro do vaso onde tem a planta, o primeiro local que eles vão tentar procurar para se esconderem, para se poderem proteger, vai ser as raízes da planta. Os nematóides são prejudiciais às plantas, principalmente porque eles fazem furos nas raízes, e ao fazer furos nas raízes, eles fazem da raiz o seu ninho, ok? O que é que acontece ao fazer isso? A planta vai reagir e vai tentar criar uma defesa contra aquele bichinho que está lá dentro. Só que a planta não vai conseguir. A planta constantemente vai criando aqueles tumores à volta, não é o bicho, mas é uma reação da planta, criando aqueles bolinhas ou aqueles tumores que ficam às vezes um aspecto assim mais esquisitinho, vai ficando assim. A raiz, ao ficar com esse aspecto, ela vai perdendo funcionalidade. E é aí a parte perigosa para a planta. É que a raiz deixa de funcionar como deveria, ou seja, a absorção de alimento, a absorção de nutrientes, e a planta começa a definhar. Geralmente, se a planta não for tratada, ela acaba mesmo por morrer. Os nemátodos alimentam-se basicamente de matéria orgânica em decomposição, e então eles, quando estão dentro da raiz, eles fazem uns pequenos buraquinhos de entrada, e lá dentro fazem um buraco maior, uma espécie de uma pequena esfera, que é onde eles vivem, onde eles permanecem a maior parte do tempo. Esse buraquinho, que é a origem depois da galha, ou seja, daquela parte de tumor, será então a residência, a casa desse bicho, desse verme, que em determinadas temperaturas, a partir de uns X graus, geralmente perto dos 20 graus, e é fácil isso acontecer num vaso bonsai, eles começam na tentativa de se reproduzir. Então multiplicam-se assim, estilo, numa quantidade completamente disparatada. Então vamos agora às partes que possam mais interessar. Como é que nos livramos dos nemátodos? E como é que nos livramos dos nematóides? A primeira coisa, temos que nos livrar do verme, são vermes, e portanto tem-se ouvido falar aí na internet uma solução que será usar um vermicida animal, ou seja, há vermicidas que são dados ao gado, que são dados aos cães, que são dados aos gatos, geralmente líquidos. Quando não são líquidos, são em comprimido, e aí pode-se desfazer em água. Eu já vi essa receita também. Porque é que isso funciona? E funciona. Porque são vermicidas, ok? Só temos é que ter uma preocupação. Quantidades muito concentradas vão queimar as raízes, ok? Pronto. Algo que
não resulta é nós fazermos a aplicação desse vermicida na água de rega e deixar a planta continuar a sua vida normal. Não funciona isso. Vocês têm que transplantar a planta. Assim que possível, vão ter que transplantar a planta. Vão ter que tirar a planta, vão ter que limpar as raízes com água, geralmente, e vão verificar que tem aquelas galhas ou aqueles tumores e, de preferência, se houver alguma hipótese de cortar uma boa parte desses tumores, ótimo. Tenham atenção, ver quais são as raízes funcionais e as poucos funcionais. Não cortem tudo, pode ser fatal para a planta, ok? Já vão aplicar o vermicida, portanto vai funcionar, não se preocupem, mas convém também não retirar as raízes todas, porque senão a planta pode não conseguir reagir. E então podem até tirar e em cima de uma folha A4 podem cortar esses tumores, cortem 5 a 10 tumores desses de vários sítios, de várias raízes, e abram a meio e verifiquem se no meio ele é oco. Se for estilo um tumor, parece um tumor como esse que vocês vão ver aí nas imagens, se verificarem que tem, ao cortarem, se for duro por dentro, não é nemátodos, ok? Há espécies, como por exemplo o Podocarpus. O Podocarpus é muito conhecido por isso, ele cria nódulos, são nódulos de azoto. Existem outras espécies, eu vou tentar pôr aqui algumas espécies para vocês terem uma noção, mas existem espécies que criam nódulos de azoto, mas são geralmente esféricos e são distribuídos pelas raízes. Quando são assim mais estilo um tumor, pode ser ou não. Quando pode ser ou não é a parte mais difícil, tem que se cortar a meio com um bisturi, em cima de uma folha branca, é mais fácil ver os bichinhos. Cortem a meio, abram e fiquem a observar. Se tiverem uma lupa é muito mais fácil, mas podem vê-los a olho nu porque eles têm tendência a mexer e ver-se o movimento. Se não, com uma lupa verifiquem e verifiquem se eles estão a tentar fugir. Geralmente vê-se o canal de saída, é uma área geralmente mais escura, vê-se estilo uma linha, se tivermos a sorte de cortar mesmo em cima do tubo de entrada. Se não, se for um transversal bem um furinho pequenino, basta continuarem a cortar e procurar em que zona da raiz é que ele está escondido. Mas cortem a raiz, por exemplo, eu gosto de fazer o corte em 4. Corto por cima, fazer conta que é a raiz, eu corto assim por cima e depois, se não encontrei nada, viro assim a raiz, aquela metade, não é? Entretanto, e corto assim. E depois viro a outra metade que tinha tirado e corto assim também. E verifico em cada 1/4 dessa raiz o que é que tem naquele bocadinho. Geralmente com uma lupa é muito mais simples. Eu, por exemplo, também já tenho que usar óculos, começa-me a ser mais difícil de ver. Eles geralmente têm de 1 mm a 1 cm. Os que são de 1 cm são adultos estáveis, eles chegam a adulto estável em mais ou menos um mês. Portanto, há muita gente que já me tem reportado e eu tenho visto que eles já são adultos, já são grandinhos, veem-se ao olho nu. Muitas vezes o que acontece é, ao regar, há um outro truque além de vermicida que eu vou explicar, ao regar, junto à água, se adicionarmos calda sulfocálcica, ok, vamos fazer assim para 1/4 de litro de água, portanto uma garrafinha pequena, podemos adicionar 10 gotas de calda sulfocálcica. Se adicionarmos e regarmos com isso de forma a encharcar, eu costumo tapar o furo de drenagem e coloco a água, coloco e deixo ficar assim durante uns 5 minutos mais ou menos. Geralmente é o suficiente para começar a ver esses vermes a surgir na superfície, porque a calda sulfocálcica queima-os. Pronto. A calda sulfocálcica também serve como tratamento. Então, como é que devemos, agora que estamos com as raízes fora, cortamos tudo aquilo que não necessitamos e aquilo que temos que fazer é, pegamos numa vasilha, pegamos no bonsai, com aquelas raízes todas, façam de conta que tem raízes aqui, isto é uma árvore de explicação, vocês vão ver em vídeos, e então, aquilo que têm que fazer é mergulhar as raízes nessa água, com calda sulfocálcica ou o vermicida, e deixar lá ficar assim mergulhado durante 30 minutos.
eu aconselho que seja, e é importante, entre os 30 e 45 minutos. Evitar mais tempo, porque é para não queimar as raízes, porque mesmo assim vai queimar ligeiramente as raízes, mas para não queimar demasiado as raízes, ok? Portanto, colocar assim entre 30 a 45 minutos. O porquê 30? 15, geralmente 15 minutos costuma resultar, mas eu já reparei que há raízes mais grossas em que custa muito o vermicida ou a calce entranhar. Então o verme acaba por voltar para a terra, ok? Quando a gente acaba de fazer o transplante. Portanto, 30 minutos é mais que suficiente. Colocar, deixar lá ficar durante 30 minutos, assim mergulhado. Ok, passou o tempo, tiramos a árvore com aquelas raízes que ela tem e vamos fazer o transplante. É muito importante que a terra não contenha adubos. É muito importante. Esqueçam os adubos nas terras durante um transplante. Eu sei que toda a gente quer dar o melhor da alimentação à planta e assim, mas os adubos geralmente têm vermes, têm bactérias, têm fungos que trazem problemas aos nossos bonsai. Só depois da árvore estar estabelecida, tem boas raízes, é que podemos começar a introduzir alguma adubação à planta, ok? O melhor é sempre fazer aquelas misturas básicas de acadama ou caqueira ou uma terra mais barrenta com humus vegetal bem decomposto. Alguns humus vegetais têm adubos, é normal vender-se já com algum adubo, mas é importante verificar se está bem decomposto. Se tiver um cheiro, cheira mal, não é? Se tiver algum cheiro que não seja de terra, geralmente tem um adubo, está-se a decompor e portanto convém evitar. Vamos então fazer uma nova mistura, colocar o vaso, colocar a planta, regar, normalmente só água e deixar ficar. Geralmente o tratamento que nós fizemos é mais do que suficiente para matar todos os vermes que estavam a nível das raízes. Eles não passam para o tronco, ok? Não há problema, eles só ficam nas raízes. Eles não conseguem entrar por ali dentro. Feito isso, nós devemos apenas tratar o bonsai como é normal e evitar stresses demasiados para a planta até a planta recuperar. Após um mês, após 2 meses, eu geralmente prefiro os 2 meses, mas a partir de um mês já se pode-se começar a dar algum fertilizante que é para a planta começar a ganhar força e ir por aí fora. Vitaminas. Geralmente vitaminas mais para a parte europeia, porque aqui no Brasil as vitaminas que estão a utilizar são vitaminas de cápsula, isso não funciona muito bem, podem tentar, não faz muito mal, mas convém ter algum cuidado com as concentrações, mas mais para a parte europeia que nós temos não vou dizer a marca, mas temos algumas vitaminas no mercado, pode-se misturar um pouco na água de rega e ir regando com essas vitaminas também, antes mesmo do tempo do tal 1 mês a 2 meses. Pronto, e aí a planta ganha força. Pronto pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Foi um vídeo curto que é para poder acompanhar o desenvolver dos problemas que o pessoal está a ter aí. Portanto, digam se gostaram, se utilizam alguma coisa para combater esses vermes, o que é que vocês faziam, se já faziam desta forma. Se tiverem fotos, podem enviar-me as vossas fotos, que é para eu poder fazer uma espécie de base de dados e depois incluir num vídeo para mostrar a toda a gente os vermes que vocês encontraram, o tipo de raízes em que eles estavam. Pronto, essa parte acaba por ser interessante. Tentem focar o máximo possível. Há pessoas que tentam tirar fotografia muito próximo, não tentem. É preferível deixar 1 palmo de distância e tirar a foto a 1 palmo de distância com o celular ou a máquina digital, tirar a foto assim, porque se estiver muito próximo sai desfocado, se estiver distante eu posso ampliar e ver-se perfeitamente os detalhes. Há alguns truques, que é usar uma lupa, pode-se pôr uma lupa na frente da lente do celular e afastar até conseguir focar e depois tirar a foto. É mais difícil, mas funciona. Pronto, basicamente é isso. Digam-me coisas, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não for subscrito. Muito importante, vejam os meus vídeos. Eu estou com muitas horas de visualização, mas ainda me faltam umas 800 horas
para chegar ao ponto em que eu iria fazer isto ao vivo, ok? Portanto, vamos lá ajudar só aí um bocadinho, só uma pequena força, para ver se a gente consegue fazer as 4000 horas e evoluirmos o canal de uma forma assim, estilo exponencial, ok? É de lembrar que paciência é quando respiramos com o mesmo ritmo do bonsai.